Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre a diferença entre as expressões each other e one another. Each other e one another. Expressões muito úteis no inglês, por sinal, e que usamos quando queremos dizer um ao outro, ou uns aos outros em português, dentre outras traduções também, ok? E o que acontece, pessoal, é que às vezes ficamos na dúvida, né, e não sabemos qual usar, ou não sabemos por que, em certos contextos, ouvimos os gringos usarem uma expressão e não a outra, ou vice-versa, ok? Então, hoje, nós vamos tirar essa dúvida. Então, vem comigo, vamos aprender. Bom, para começar, antes de mais nada, primeiro vamos falar sobre quando e como usar essas expressões, ok? Se você nunca ouviu essas expressões antes, não tem problema, ok? Continue assistindo o vídeo. Antes de eu falar da diferença, eu vou te explicar os significados dessas expressões e também como usá-las, ok? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente usa as expressões each other e one another, a gente está falando sobre reciprocidade, ok? Daí o nome também, pronomes recíprocos, ok? Então, ao usá-los, a gente vai estar se referindo a uma mesma ação que foi executada entre duas ou mais pessoas ou coisas, certo? Tá? Então, quando a gente diz, por exemplo, eles amam um ao outro, ou elas odeiam uma outra, tá? Ou eles dão presentes uns aos outros, ok? Estamos usando as expressões each other e one another em inglês, ok? Então vamos começar com a expressão each other. Bom, quando você usa a expressão each other, você está indicando que uma ação, e digo uma mesma ação, está sendo feita entre duas pessoas ou coisas, ok? Simples assim. E vale ressaltar também, pessoal, que além da tradução um ao outro que eu passei para vocês anteriormente, dependendo do contexto, da situação, ela também pode significar um com o outro, ok? Um para o outro, um pelo outro, um do outro e também simplesmente entre si ou si, ok? Pegaram isso? Anotem aí. Querem ver? Olha só, vou passar alguns exemplos. They are honest with each other. They are honest with each other. Ou seja, eles, no caso aqui, por exemplo, João e Maria, duas pessoas, são honestos um com o outro. Pegaram? Um com o outro. Então agora aqui, não somente eles tipo que amam um ao outro, como foi aquele exemplo que usamos anteriormente, mas eles também são honestos um com o outro, ok? Eles amam um ao outro e são honestos um com o outro, com a mesma expressão, each other, ok? Pegaram? Mais um exemplo, olha só, agora com um para o outro, olha só. They both looked at each other. They both looked at each other, tá? Então, ambos olharam um para o outro, ok? Os dois se olharam. Olha aí com a tradução de si, tá vendo? Os dois se olharam, tá? Eles se entreolharam, beleza? Agora com a tradução um pelo outro, olha só. The two players have respect for each other. The two players have respect for each other. Então, os dois jogadores têm respeito um pelo outro. Eles têm respeito um pelo outro. They have respect for each other. Pegaram? Agora, com a tradução um do outro. Olha só, poderíamos dizer they are jealous of each other. They are jealous of each other. Ou seja, eles têm ciúmes um do outro, ok? Agora, entre si, olha só, poderíamos dizer they talked to each other. They talked to each other. Bem simples assim. Então, eles conversaram entre si, ok? Ou eles conversaram um com o outro, certo? E agora, finalmente, só com si. Olha só. The brothers always protect each other. The brothers always protect each other. Ou seja, os irmãos sempre se protegem. Tá vendo, pessoal? Conseguiram pegar? Legal, né? Bom, e a expressão one another? Como é que fica? Bom, agora que já sabemos o que significa e como usar a expressão each other, fica mais fácil a gente entender como usar a expressão one another. Quanto ao significado, é o mesmo, ok? Ou devo dizer, são os mesmos, né, de each other, só que agora no plural. Por quê?
Porque justamente a diferença entre each other e one another é que com o one another nós não estamos mais falando de duas pessoas ou coisas somente, ok? Estamos agora nos referindo a 3 ou mais elementos, ok? É simples assim, pessoal. A ação, que é recíproca, né, será executada por mais de 2 pessoas ou coisas, ok? Essa é a diferença. A dúvida que muita gente tem é exatamente porque em português a gente não faz essa mudança, né? Independentemente da quantidade de elementos, nós não temos expressões que sejam diferentes, concorda? Nós simplesmente colocamos a expressão no plural e pronto, né? Então, por falar nisso, as traduções então para one another são as seguintes, anotem aí, olha só. Uns aos outros, uns com os outros, uns para os outros, uns pelos outros, uns dos outros e também, como foi com each other, entre si e si, ok? Então olha só, pessoal, vamos ver alguns exemplos. Eu poderia dizer assim, people should always help one another. People should always help one another, ok? As pessoas, não só duas, mas várias, deveriam sempre ajudar umas às outras, ok? Ou se ajudarem, certo? Pegaram? Mais de 2 pessoas. Agora vamos colocar aí talvez 5 pessoas, 5 estudantes. Olha só. All 5 students live close to one another. All 5 students live close to one another. Ou seja, todos os 5 estudantes moram perto um do outro. Estão pegando? Poderíamos até usar aqueles mesmos exemplos que usamos para o each other, só que agora com mais pessoas, tá? Então olha só. Aquela que eu disse, they are honest with each other, eu poderia trocar para they are honest with one another. Eu poderia dizer assim também, tá? Eles aqui, no caso, com mais pessoas, não só João e Maria, né? Então tem mais pessoas envolvidas aqui. Acontece que o pronome é o mesmo, eles, né? Quando a gente diz eles, a gente pode estar dizendo 2 pessoas ou 100 pessoas, né? Então, eles, várias pessoas são honestos uns com os outros, certo? Então aqui, uns com os outros, não um com o outro. Pegaram a diferença? Mais um, ó. They all looked at one another. They all looked at one another. Então, eles todos, coloquei aqui até o all aqui para significar todos, várias pessoas, né? Então, eles todos olharam uns para os outros, ok? Nós não temos só 2 pessoas se olhando, nós temos várias pessoas que estão se olhando, olhando umas para as outras. Mais um exemplo, olha só. The players have respect for one another. The players have respect for one another. Ok, os jogadores, no caso aqui, todos, né? Todos os jogadores do time, os 11, os 22, enfim, têm respeito uns pelos outros. Pegaram? They are jealous of one another. They are jealous of one another. Eles têm ciúmes uns dos outros, não um do outro, uns dos outros. They talked to one another. They talked to one another, ou seja, eles conversaram entre si, ok? Aqui ficou idêntico, né, ao each other, mas quando você diz isso, na sua cabeça você tem mais de 2 pessoas, né? Tipo um grupo ali de funcionários conversando entre si em uma reunião, por exemplo, ok? Ou sei lá, todos os médicos conversando entre si em uma sala de cirurgia, enfim, tá? E por último, nós tínhamos aquele exemplo dos irmãos, aqui vou usar até, em vez de brothers, vou usar siblings, porque siblings dá a entender aqui que são vários irmãos, independentemente do sexo, tá? Irmão ou irmã, todos juntos ali, os irmãos, todos. Você usa a palavra siblings, então, the siblings always protect one another. One another, ok? Então os irmãos sempre se protegem. Então, pessoal, nós vimos que nessas 2 últimas, né, as frases são as mesmas, mas o sentido é diferente, ok? A quantidade de pessoas é diferente, como eu já havia dito. E aí, conseguiram pegar a diferença? Tranquilo, né? Bom, agora olha só que engraçado, tá preparado? O interessante é que às vezes até mesmo os gringos trocam essas expressões, ok? Sem ao menos se atentarem para aquela questão numeral que eu te disse, ok? Quer saber, pessoal? Tudo bem, ok? Não seria ali um pecado capital, digamos, trocar uma expressão pela outra, tá? Há quem diga que elas são até intercambiáveis, ok? Com o inglês sempre mudando e se reinventando ao longo dos anos, as 2 expressões são simplesmente
trocadas no dia a dia sem nenhum critério, ok? Então, se algum dia você errar, tá? Não fique tão desesperado assim, ok? Eles vão entender. E é isso por hoje, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se quiserem assistir mais aulas como essa, ou seja, sobre a diferença de palavras que causam confusão, não deixem de assistir a playlist com vários vídeos sobre esse assunto aqui no canal, ok? E é claro, não deixem também de dar aquele soco no like se curtiram o vídeo de hoje, de compartilharem a videoaula com seus amigos e, claro, de se inscreverem aqui no canal para terem acesso a centenas de outros vídeos aqui no YouTube, ok? Um forte abraço e até a próxima aula.